todos. Muito obrigada pela vossa presença, sejam bem-vindos e obrigada também à Associação pela oportunidade de estar mais uma vez aqui. Então, hoje vamos falar de alguém que, pelo menos para quem é espírita, dispensa apresentações, Divaldo Franco. Mesmo fora do meio espírita ele é bastante conhecido. Portanto, a nossa opção para o trabalho de hoje, que não é fácil por este motivo, porque sobre Divaldo já muito é falado e conhecido, é que vamos destacar algumas obras dele, ou algumas partes de algumas obras dele, também no sentido de motivar para o estudo dessas obras. Depois, numa segunda parte, vamos focar mais em Divaldo, propriamente dito, na sua vida, e também no impacto que Divaldo Franco teve no movimento espírita português. Portanto, estas três componentes vão fazer o nosso trabalho desta noite, se tiver tempo para tudo, senão vamos indo e vamos vendo, mas portanto, essa a proposta para a noite de hoje. Então, vamos começar com uma primeira obra de Divaldo Franco, e uma obra que foi fundamental para a elaboração deste trabalho, se calhar é das menos conhecidas dele, é Vivências do Amor em Família. É um livro ainda grande, grosso, era para trazer, mas esqueci-me, mas que tem lá a súmula de quase todo aquilo que Divaldo foi dizendo nas suas palestras, mas também tem muito da sua biografia. Então esse livro está muito presente no trabalho de hoje. E destacamos, por exemplo, este excerto que nos fala sobre a responsabilidade que nós temos sobre aquilo que nos acontece e sobre aquilo em que nos tornamos. Então diz ele: quando todos os homens tomarem consciência de que são os responsáveis por tudo o que lhes acontece, pensarão com muito cuidado antes de tomarem decisões infelizes, aquelas que se transformam em frutos apodrecidos para o futuro, procurando agir com elevação de propósitos, sempre firmados na fraternidade e no bem geral, de forma que jamais se arrependerão da maneira correta de agir. E, igualmente, identificarão que a finalidade da existência carnal é desenvolver todos os potenciais de que se constituem, embora adormecidos no momento, ampliando as possibilidades realizadoras. Isto, ainda que seja uma mensagem de alerta para todos nós, acaba por ser também um parágrafo que quase que resume muito daquilo que Divaldo nos foi dizendo, nos foi ensinando nas suas palestras. Portanto, em primeiro lugar, tomarmos responsabilidade sobre aquilo que nos acontece, portanto, não culpar os outros, sejam os outros encarnados ou desencarnados, tomar a responsabilidade sobre as nossas decisões. E o excerto da leitura da abertura desta noite foi precisamente por aí, a causa das nossas aflições. O Evangelho esclarece-nos que se nós não identificamos na nossa vida atual as causas para aquilo que estamos a passar, para as nossas dificuldades, então está numa vida passada. Mas o que também nos alerta no Evangelho, segundo o Espiritismo, é que muitas vezes as nossas aflições estão relacionadas mais com as decisões que tomamos na nossa vida presente e não tanto só com as vidas passadas. E depois vem apelar ao exercício da nossa vontade para melhorarmos as nossas ações, para que essas ações resultem em resultados diferentes daqueles que nós estamos a ter agora e que se calhar não nos satisfazem de todo. E depois traz-nos outro alerta importante, e nós vamos perceber como isto está relacionado com tudo aquilo que nós assistimos hoje em dia no mundo. Perceberão que o conforto, a fortuna, o poder, a saúde na Terra são valiosos, porém de caráter transitório, ou seja, são coisas como as pingas, como os brinquedos a pilhas, em algum momento vão acabar. Que o túmulo receberá e consumirá, liberando apenas aqueles valores imperecíveis dos sentimentos que são a alma da vida. O que é que Divaldo nos está aqui a apelar? Para este exercício de nós distinguirmos aquilo que realmente vale a pena nesta passagem pela Terra. Em distinguirmos aquilo que vai ficar connosco e que vamos levar connosco para quando desencarnarmos, e aquilo que é meramente transitório. E ele aqui já diz: o conforto, a fortuna, a saúde, tudo isso é importante, mas passa.
é transitório. Portanto, serve-nos apenas momentaneamente e normalmente cria-nos mais ilusões do que propriamente enriquecimento, não é? E portanto ele alerta-nos aqui, vamos lá distinguir o que é que fica e o que é que passa. E só que para nós fazermos isto, só para fazermos esta distinção entre o que é transitório e aquilo que realmente nos vai servir quando desencarnarmos e que nos vai servir, no fundo, enquanto espíritos, o que ele nos está a propor é trabalharmos uma nova ética e uma nova forma ética de estar. Mas isso parece uma coisa assim, uma tarefa muito grande. Por onde é que nós começamos? Ele sugere-nos isso no livro Constelação Familiar, quando nos diz que é da divina lei que apenas através do amor o espírito encontra a plenitude e a família é o local onde se aprimora esse sentimento, que se desdobra em diversas expressões de ternura, de abnegação, de afetividade. Com o treino doméstico, o espírito adquire a capacidade de amar com mais amplitude, alcançando a sociedade que se lhe transforma em família. Ainda há pouco tempo eu vi um vídeo de não sei se ele era psiquiatra, mas era alguém que me disse uma coisa que ficou muito presente, que é, nós às vezes achamos que uma pessoa boa é aquela que faz a caridade material, não é? Que ajuda o vizinho, que dá a esmola ao mendigo, que fora de casa é um amor de pessoa. Mas essa pessoa que eu ouvi, ele dizia, não, a verdadeira bondade vê-se dentro de casa. Primeiro porque se a pessoa dentro de casa é um diabinho e fora de casa é um anjinho, a bota não bate com a perdigota. E o que ele diz é aquela bondade de performance. Ou seja, eu sou bonzinho para os outros. E ele dizia, nós fazemos isso por uma questão de gestão de imagem. Não é? E por isso a verdadeira bondade vai se exercitar dentro de casa. Porquê? Quem é que nos vai pisar os calos? Quem é que nos vai apertar naquele botãozinho que nos faz... Não é? É o vizinho do lado. Às vezes é. Mas não é o desconhecido. O desconhecido a nós não nos vai afetar nada. Agora, quem vive connosco, quem deixa a toalha molhada sempre em cima da cama, quem deixa a tampa da sanita sempre levantada, quem nos diz aquilo que nos vai mesmo bater lá naquele ponto frágil que nós temos, são os que estão dentro de casa, os que vivem connosco. E é normalmente com esses que nós explodimos, que nós temos as reações mais intempestivas. E por isso vejam aqui a pertinência desta... Por onde é que eu começo a trabalhar a minha ética? Por onde é que eu começo a trabalhar a paz no mundo? Por dentro de casa. Porque isso depois vai extravasar para a sociedade. E por isso é que ele vem-nos dar aqui um outro alerta. A paz do mundo depende da educação, da infância. E vejam como a infância tem sido a parte da nossa vida humana, ou terrestre, se quiserem, que tem sido mais negligenciada ao longo da história. E ainda hoje nós não sabemos lidar com a infância. Já tratámos as crianças ao longo da história, e se repararem, de todas as formas possíveis e imaginárias. Desde mini-adultos, que aos 3 anos já estavam a trabalhar em fábricas, até à idolatração da criança hoje em dia, que é ali um bibelôzinho em que temos que fazer todas as vontades e todos os mimos, e está a resultar naquilo que nós temos visto, que estamos a assistir hoje na sociedade, a criar gerações de jovens completamente incapazes, dependentes, precisamente porque ainda não sabemos lidar com a infância, não é? Quando é que nós vamos deixar de ter guerras no mundo? Perguntamos nós muitas vezes. Quando soubermos educar as nossas crianças. E eu trago aqui uma frase também, que foi da primeira psicofonia que Divaldo Franco fez. E adivinhem de quem foi a primeira psicofonia que ele fez? Foi do seu irmão, o irmão José, que desencarnou antes de Divaldo e que, a certa altura, vem comunicar-se e comunica-se precisamente através de Divaldo. Isto já está no filme, que é no filme sobre o Divaldo. Exatamente. E, portanto, vem-nos dizer precisamente uma mensagem que depois a mãe de Divaldo, quando desencarnou, e aparece a Divaldo, também lhe vem dizer isto, vai falar sobre
a continuidade da vida. Vai falar às pessoas de que a morte não existe, que a vida continua para além da morte. E o irmão do Divaldo diz nisto: a morte não tem o poder para romper com os afetos. E este tornou-se um pilar das palestras. Nós vamos encontrar em quase todas as palestras de Divaldo e também das obras dele, ditadas por Joana de Ângeles e muitos outros espíritos. Mas, se ele fala aqui de afetos, é precisamente esse o tema de uma outra obra de Divaldo, O Amor como Solução, que nos diz assim: o amor brota espontâneo no espírito e deve ser preservado dos fatores externos, que podem amargurá-lo, dando lugar a sentimentos contraditórios. Então, é como se o amor fosse essa planta frágil que nós temos que proteger destas coisas, destas lanças, destas faíscas que vêm externas e que muitas vezes vão eliminando esse amor. Quando verdadeiro, o amor não se corrompe. E nós vemos isto não só entre cônjuges, entre mãe e filho, ou pais e filhos, entre amigos e no amor também universal. Não se corrompe, ficando sujeito aos caprichos habituais daqueles que esperam ser amados, impondo as suas necessidades conflitivas como se fossem de natureza superior. Então, Divaldo vai-nos dizer que há heranças que nós trazemos do passado, que muitas vezes são negativas e que vêm ensombrar os nossos sentimentos, as nossas relações, que vêm tornar-se um obstáculo para nós vivenciarmos bem o amor, mas ele diz que se tivermos uma construção saudável, se tivermos essa fortaleza baseada no amor, nós vamos conseguir resistir às investidas doentias que vão agredir esse próprio amor e não vão alterá-lo. Agora, ele faz aqui, ou Joana de Ângeles neste caso, faz aqui uma distinção entre o que é um amor que proporciona um bem-estar e o que é um amor ilegítimo, nas palavras dele. E o amor ilegítimo, quase todos nós temos exemplos, de uma forma ou de outra, na nossa vida. É aquele amor que não nos dá liberdade, que não nos dá segurança, que não nos deixa voar para metas mais sublimes, que não nos deixa trabalhar o nosso próprio autoconhecimento. É aquele amor que usa sem amar. É aquele amor que simplesmente nos usa como se fôssemos um instrumento. É aquele amor amor entre aspas, que cobra e não ama. É aquele que julga e que não ama. É aquele que vai manipular e não ama. É aquele que só ama na aparência. E quando isto tudo acontece, nós estamos precisamente a dissolver o amor, a não honrar o amor. E para conseguirmos entender este amor em mais plenitude, ou conseguirmos entender o amor como a solução, não mais uma solução, como a solução, no livro Vida Plena, Divaldo vem-nos dizer como é que eu alcanço um futuro melhor, como é que eu trabalho para um futuro melhor. Agora. Com aquilo que estou a fazer agora. Por isso é que aqui diz, o futuro é alcançado a cada momento. O meio para isso, as mensagens que Jesus nos deixou, o nosso modelo e guia, como nos diz o Livro dos Espíritos. Mas ele dá um alerta, como é que eu vou usar essas lições de Jesus? Sem floreados. Não enfloresças as mensagens de Jesus com as láureas terrestres que ele rejeitou. Ele, Jesus, optou pela renúncia humana para a glória divina. Vivenciou as dores de todos os tipos e sempre altaneiro, ou seja, ele não sucumbiu à dor, sem pedir ao Pai que o aliviasse. No Calvário, ele entregou-se à vontade celeste, embora alquebrado e semi-morto. É claro que Jesus sofreu fisicamente, mas ele soube elevar-se acima dessa dor. E em relação ao teu futuro, diz-nos ainda Joana de Ângeles, através de Divaldo, aprende algo fundamental. Então, para eu construir este futuro que eu alcance, eu preciso do amor como solução, mas esta solução também implica que eu aprenda a abandonar emocionalmente, tudo quanto seja uma razão de apego para mim. E o apego é uma relação doentia que nós temos em relação a alguma coisa. Eu gosto muito de bolas de Berlim e não consigo viver sem bolas de Berlim. Vou dar aqui um exemplo ridículo, mas
Apliquem no que quiser. Ora, se eu faço o meu bem-estar e a minha felicidade depender de uma bola de Berlim, primeiro fico diabética, não é? Mal estaria, não é? Porque se eliminarem as bolas de Berlim do mundo, eu nunca mais vou estar bem, nem nunca mais vou estar feliz. E ainda mais, estou a assentar a minha felicidade numa coisa que é completamente passageira, como uma bola de Berlim. Como toda a gente sabe, aquilo acaba depressa, não é? Portanto, o que ele me está aqui a dizer é abandonar os meus apegos, não fazer depender a minha felicidade e o meu bem-estar de coisas impermanentes. Novamente, aquela distinção que falávamos há pouco entre aquilo que vai enriquecer o meu espírito e aquilo que vai se desvanecer como areia a escorrer entre os nossos dedos. Objetos que te fascinam. Ele dá exemplos. Propriedades que tornaste encantadoras com arquitetura e organização estética para o conforto excessivo. Então eu vou engalanar a minha casa com todos os objetos, com tudo e mais alguma coisa. Vou comprar tudo o que o IKEA me propõe e manda lá no catálogo. Para quê? Não vai ficar nada, eu não vou levar a minha casa quando morrer. Pessoas e as suas amizades. Mas então eu não preciso de amizades, a amizades não é importante, as relações não são importantes? Claro que são. O problema qual é? É quando eu faço depender o meu bem-estar dessas pessoas e dessas relações. Porque doenças acontecem, desencarnação acontece, aquela pessoa desencarna e eu vou ser miserável o resto da minha vida. Não pode ser. A minha felicidade não pode estar assente nas coisas deste mundo, como dizia Jesus. Essas coisas que parecem fundamentais à nossa vida têm o valor e o significado que lhes são atribuídos. Mas chega um momento em que perdem essas características. Ou seja, vai chegar um momento em que as pilhas dos brinquedos que nós fomos acumulando ao longo da vida, entre aspas, vão acabar. E nós vamos perceber que, afinal, não podíamos estar assentes sobre aquilo. E por isso é que Divaldo dizia, numa das suas palestras, que não é por acaso que nós tomamos conhecimento dos valores do Evangelho. Porque, de facto, quem lê o Evangelho jamais vai comportar-se como antes. E este foco no desapego é um dos temas principais de Joana de Ângeles nas suas obras, em particular nesta obra, Rejubila-te em Deus, em que ela vem outra vez acentuar, considerar que tudo no mundo é transitório. Mais exemplos que nós temos de coisas para nos desapegarmos. O poder, quando falamos em poder, mas eu nunca vou ser Presidente da República, portanto isto não é para mim. Pode ser o poder em casa. Eu é que controlo. Eu é que mando. Eu controlo tudo em casa. A minha esposa não pode dar um passo sem o saber. O meu esposo não pode ir ver o futebol sem o telemóvel ligado e a ver se eu estou a ligar para ele ou não. A glória pode ser, mas eu nunca vou ser imperador, portanto isto a glória também não é para mim. Não, mas e aquela vontade de ser reconhecido, de ser elogiado, que digam coisas boas sobre mim, os elogios. Está aqui. A saúde, a fortuna, a beleza, tudo isto é transitório. Também a doença, o degredo, a feiura, o insucesso, a escravidão. Tudo isso é uma terapia para a doença virótica, que é o egoísmo. Portanto, pior que o vírus da gripe é o vírus do egoísmo. Alerta-nos aqui Divaldo. Portanto, trouxe aqui só alguns lamirés, digamos assim, de algumas das obras de Divaldo, e agora vamos então para a segunda parte, que é o que é que Divaldo é então, porque é que Divaldo teve ou ganhou esta importância enquanto médium. E já sabemos que médium é então o intermediário entre o plano físico e um plano espiritual. O que é que nós aprendemos, afinal, de Divaldo enquanto médium? Nomeadamente nas suas psicografias. Psicografias, por exemplo, todos estes livros que eu fui apresentando aqui são resultado das psicografias de Divaldo, ou seja, ele escreveu aquilo que lhe foi ditado por um espírito não encarnado. Então, nós vemos, e reparem, e não foi pouco aquilo que ele trabalhou, ele psicografou, ou seja, ele escreveu o que mais de 260 espíritos de 15 profissões diferentes lhe ditaram. Os espíritos que lhe ditaram eram desde escritores, de tudo e mais alguma coisa.
também de diferentes níveis culturais, esses espíritos, de 9 países, oriundos de 9 países europeus, de 6 países da América, de 2 países africanos e de um país asiático. Ou seja, esta é a origem, ou as características, os dados que nós conhecemos sobre os espíritos que ditaram as obras que Divaldo psicografou. O que é que, nomeadamente sobre a psicografia, o que é que nós aprendemos sobre Divaldo? Que antes de publicar, o médium deve esperar. Ele teve que esperar bastante até ver as suas obras publicadas. Nós vamos ver isso, por exemplo, também a Ivone Amaral Pereira. As Memórias do Suicida tiveram para aí 20 anos na gaveta, acho que foi 20 ou 30 anos, na gaveta até serem publicadas. Porquê? Porque a própria faculdade mediúnica é sujeita a um amadurecimento, a um desenvolvimento. Não tremer, não revidar, ou seja, não nos vingarmos. E não há mediunidade sem Jesus. Eu acho que o Jaime fez uma palestra há pouco tempo sobre este tema. Portanto, mediunidade sempre com o Evangelho. E eu vou chamar aqui a atenção para uma obra, para um dos espíritos que trabalhou com Divaldo e que Divaldo psicografou, que foi o escritor Victor Hugo, um escritor francês, que tem um estilo, e as obras ditadas por esse espírito têm, para quem gosta de literatura, não é? Ficcional, que era o que fazia Victor Hugo, é incrível ver esses livros psicografados, porque o estilo literário dele está lá nesses livros. Um dos livros que eu gostei particularmente foi o livro Queda e Ascensão, e provocou uma impressão muito forte em mim a vários níveis, mas começa logo a falar, no início do livro, começa a falar um tópico que para mim é muito sensível, que são as touradas e os abusos contra os animais. Que é algo que mexe comigo, não é? E eu questionei-me quando li aquele livro, como é que um livro espírita se vem a referir a uma temática, neste caso os abusos ou os maus tratos a animais, que só a partir de meados do século XX é que começou a surgir na sociedade. E o livro foi psicografado muito antes, não é? Foi em 2002 que o livro foi psicografado, mas não se falava muito acerca disso antes, dessa questão dos direitos dos animais, dos maus tratos dos animais, antes disso. E, portanto, para quem gosta de literatura ou um estilo mais literário, as obras de Victor Hugo psicografadas também são muito interessantes. E o que é realmente inovador nas psicografias e no trabalho de Divaldo? Há pelo menos um eixo em comum em todas as suas obras: o foco nos direitos humanos. Mas porquê é que isso é inovador? Ainda mais estamos a falar em espiritismo. Porque é inovador porque nós ainda não aprendemos enquanto sociedade ou enquanto humanidade. E se nós repararmos, nas últimas décadas a sociedade tem enfatizado muito o foco nos direitos humanos. Direitos do trabalho, direitos da criança, o direito dos animais, o direito à saúde como direito universal. Eu vou correr para as urgências só por causa de uma dor de cabeça. Isto tem a ver com o direito à saúde. A educação como um direito universal. Mas será que eu ensino o meu filho a respeitar a presença de um adulto? Ou transformo, como está a acontecer agora, os adultos, as crianças é que mandam em casa, mandam nos adultos. E por isso, se repararem, esta obra de Divaldo aparece com uma série de eixos orientadores para a nossa conduta, não só individual, mais nas obras de Joana de Ângeles, mas também a nível coletivo. E por isso é que Divaldo Franco, quando a mediunidade dele começou a despontar, ele foi ter com Chico Xavier, isso também está no filme, e pediu-lhe para ficar uns tempos, ali passar uma temporada com Chico Xavier para aprender essa coisa do exercício da mediunidade. E Chico Xavier vai dar uma resposta muito interessante. Chico Xavier vai lhe dizer: Divaldo, tu até podes ficar aqui comigo, mas nós somos como dois postes de luz. Precisamos ficar separados para levar luz a mais lugares. E vejam como é que foi a trajetória de Chico Xavier enquanto médium, muito mais cingida ao Brasil, que tem ido aos Estados Unidos, etc. E Divaldo, que palmilhou o mundo até aos 90 e tal anos. Não é? E precisamente por isto,
Ou seja, eles, pela faculdade que tinham, não eram eram, mas pronto, não era por serem muito, muito, muito especiais, mas pela faculdade que tinham, pela missão que trouxeram, se eles estivessem no mesmo lugar e juntinhos, eles iam só chegar a um círculo de pessoa. Estando separados, não é? Como o exemplo do posto de luz, estando separados, chegam a mais lugares. E era esse o objetivo. Por isso é que eles também tinham a faculdade de mediunidade ostensiva que tinham. Eu agora vou trazer aqui uma série de relatos. Ainda não vou trazer, já. Numa entrevista que Divaldo deu em 2020, ele disse o seguinte: meus irmãos, orai por mim, pois portador de uma longa viagem, ela ainda não chegou ao seu termo. Eu rogo as vossas preces em meu favor para que eu tenha forças para a concluir, pois ela só estará concluída quando chegar à meta. Por vezes, uma viagem de centenas de quilómetros deixa de ser concretizada a poucos metros da meta. Eu estou quase a cruzar essa meta, mas ainda me faltam alguns metros. Daí eu pedir a vossa ajuda. Portanto, para os últimos anos de vida, Divaldo teve alguns episódios delicados em relação à sua saúde, e daí ele fazer isto. Mas não foi só por causa dos problemas de saúde física que ele pediu estas preces. Ele pediu estas preces devido, e ele explicou isso nessa entrevista, aos ataques que sofria por espíritos, digamos assim, trevosos, espíritos ainda pouco sabedores, não é? Que queriam, inclusivamente, impedi-lo de fazer o seminário onde ele acabou por dar esta entrevista. E o que é que esses espíritos lhe faziam? Agrediam-no a toda a hora, com palavras muito feias, que Divaldo dizia que nem se atrevia a reproduzir essas palavras, levavam-no a um estado transmediúnico que ele tinha muita dificuldade em controlar, e quando ele chegou ao quarto, tudo isto antes de dar o seminário que ele tinha que dar, ele foi ajudado pelos companheiros que normalmente andavam sempre com ele, que lhe deram o passe, leram o Evangelho com ele, e depois veio uma entidade espiritual de elevado quilátero, não é? Que reproduzindo, que tinha assim, que era muito, que lhe falou, digamos assim, que o iria ajudar a cumprir as suas tarefas. E portanto vejam, isto já próximo do desencarne de Divaldo Franco. Estamos a falar de alguém que em criança não conseguia dormir porque estava sempre a ver espíritos, e não eram todos espíritos de luz. Durante muito tempo, até chegar a Joana de Ângeles, não eram espíritos de luz. Portanto, Divaldo Franco tinha uma mediunidade de forma que ele não conseguia distinguir o que eram espíritos encarnados entre nós, não é? E os espíritos desencarnados. Foi perseguido por um obsessor durante anos e anos, um obsessor de tal natureza que, quando o irmão dele caiu morto no meio de uma feira, Divaldo foi a correr, pegou no irmão nos braços e esse obsessor apareceu-lhe a rir-se na cara dele. E esse obsessor conduziu-o, inclusive, quase ao suicídio. Se a irmã dele, que tinha morrido por suicídio, não lhe aparece na altura em que ele ia saltar do edifício, provavelmente ele teria sido levado ao suicídio. Portanto, vejam que não foi propriamente fácil. Quando vemos aquele senhor, senhores e senhoras, muita paz, que era assim que ele começava as suas palestras, nós vemos que ele não teve a vida fácil no exercício da sua mediunidade. Ele não foi, porque muitas vezes nós dizíamos, não é? Eu já disse isso várias vezes, portanto, meia culpa. Se eu fosse um Divaldo era fácil. Tinha sempre alguém a dizer-me o que fazer, acertava sempre. Não era fácil, de todo. Ele não teve só a companhia da Joana de Ângeles. Teve também estas companhias que ninguém deseja ter. Mas acabam por ser irmãos que acabaram por aprender também com Divaldo. E por isso é que Divaldo também, no livro Vida Feliz, nos vem falar precisamente desta faculdade que ele tinha, de forma ostensiva, não é? A mediunidade. E ele vem dizer, a mediunidade é uma questão de sintonia.
e é fácil nós identificarmos quando a mediunidade está desequilibrada. Dores de cabeça, mal-estar que nós não sabemos identificar, quando dizemos coisas que não queremos, não é? Tudo isto são sintomas de uma mediunidade desequilibrada. E ele diz-nos, as disposições pessoais para os desequilíbrios são inatas no homem que neles estão em germe. E daí a importância de nós nos educarmos. E por isso é que ele dizia que a primeira necessidade de um médium é evangelizar-se, mesmo antes de se entregar às tarefas doutrinárias. Porque, de outro modo, vai esbarrar na pior fantasia que a mediunidade tem, ou pode ter, que é a fantasia do personalismo, de que eu sou muito especial, eu sou muito importante. É uma fantasia. E perigosa. Agora sim, última parte. Qual foi, então, a importância deste médium brasileiro, nasceu no Brasil, não é? Para o movimento espírita português? E eu fui questionar, para perceber isto, alguns dirigentes espíritas. Mandei 50 e-mails, recebi 11 respostas. A estatística não é muito boa, mas já dá para ter aqui alguma ideia. E, portanto, as regiões, não se vê bem ali, as regiões que estão representadas dessas respostas. Eu vou só dar alguns excertos dos testemunhos, depois se alguém tiver curiosidade eu posso mandar o testemunho completo, anonimamente, obviamente, porque não informei as pessoas. Quer dizer, informei que era para este fim, mas não informei que ia ser identificado. Então, um dos testemunhos diz assim: conheci Divaldo Franco em agosto de 1971 em Luanda, Angola, não é? Outro diz: conheci Divaldo em Aveiro no dia 5 de outubro de 81. Porquê é que eu destaco isto? Que é engraçado nós percebermos que estes dirigentes lembram-se perfeitamente do dia exato em que conheceram Divaldo. E isto já muitos anos depois, como estão a ver, não é? Então o primeiro testemunho diz-nos assim ainda: conheci Divaldo em agosto de 71 em Luanda, onde vivia, na então colónia portuguesa de Angola, desses tempos ditatoriais. O espiritismo reduzia-se a iniciativas esparsas, sem estatuto nem organização. Temeridade discreta, sem grandes aspirações, gozava de pouca simpatia na sociedade em geral e, por parte das autoridades, tinha desconfiança e vigilância de sobra. Parecia mal pronunciar ou grafar a palavra espiritismo, salvo por troça ou sarcasmo. Isto era o ambiente que se vivia em relação ao espiritismo em Angola, na descrição deste senhor. Naquela noite de agosto, Divaldo desembarcava jovial e sorridente para alívio da nossa ansiedade. Outro testemunho. Eu agora vou só ler os testemunhos, depois nós falamos um bocadinho sobre eles. Este ainda é o mesmo. E ali o tínhamos connosco, lá em Angola. Curiosamente, aos que o esperavam no aeroporto e que ele via pela primeira vez, tratou-nos todos pelo respectivo nome. Explicou-me mais tarde que, ainda no Brasil, espíritos mentores lhe tinham apresentado cada um de nós. A sua oratória incomparável, persuasiva, aliada à presença agradável e exuberante de mediunidade superdisciplinada, cativou auditórios completos em Benguela, Lubito, Moçambique, Lubang, blá blá, essas cidades todas. Grande sucesso, frutuosa sementeira espírita. A Angola passou a ter um espiritismo antes de Divaldo e depois de Divaldo. Revisitou-nos com êxito ainda maior, em 75, e, portanto, após Divaldo em 71, Angola ficou tudo diferente para muito melhor em relação ao espiritismo. Eu trouxe aqui umas imagens de um dos centros espíritas que nasceram precisamente na sequência, lá em Angola, na sequência desta visita de Divaldo a Angola. Outra pessoa diz que, amado por milhares de pessoas, talvez odiado por alguns, tem uma história de vida intensamente dedicada ao espiritismo, não só à sua divulgação, como à concretização dos seus postulados, através da caridade, fraternidade e iluminação de tantos corações desorientados. Uma personalidade portadora de uma mediunidade de elevados recursos nas várias características, ou seja, diferentes tipos de mediunidade, uma sensibilidade enorme para a evidência, para a psicofonia, para a psicografia, sendo nesta última de uma maleabilidade imensa, psicografou imensos livros de vários autores espirituais com uma destreza incomum. O Divaldo, orador. Portanto, estamos a ver aqui diferentes facetas de Divaldo. Como orador, é também portador de uma sensibilidade profunda, de tal forma que quem o ouve, mesmo não sendo adepto do espiritismo, não deixa de ser tocado na sua intimidade pelas suas palavras consoladoras, de seu erguimento
a todos os que se encontram no desenho. O humor é também uma das suas boas qualidades. Outro testemunho. Quando falamos de Divaldo, sempre se realça aquilo que passa para o exterior, aquilo que é visível à população. No entanto, lá está aquilo que eu dizia há pouco, nos bastidores, Divaldo passou por imensas amarguras. E depois faz aqui referência àquele obsessor que eu falei há pouco. Outro testemunho. É inquestionável a qualidade das obras psicografadas e o alto valor doutrinário de Joana de Ângeles. Louvável a sua obra social, portanto, fundador da Mansão do Caminho, pelos relatos do seu funcionamento e ação como uma gestão para assegurar a sua sustentabilidade. Este era o ponto em que eu queria chegar. Divaldo Franco foi o grande motor de propagação da doutrina espírita no nosso país, que visitava regularmente todos os anos. A vivência nesses seminários e palestras de então são inesquecíveis. Expandiu pelo mundo o espiritismo e isso é o mais importante. E eu queria parar aqui para reforçar este ponto. A importância não é Divaldo em si. A importância é o espiritismo. Não é que uma coisa seja sinónimo de outra, mas para quê? Para afastar das nossas mentes ainda muito viciadas, digamos assim, em idolatria, em seguidismo, não é o Divaldo que tem que ser adorado, é a sua obra. Adorada no sentido de respeitada pela divulgação que trouxe do espiritismo. Nós não temos que adorar nem seguir pessoas. A única pessoa que nós temos que seguir, o único modelo, é Jesus. Divaldo, Chico Xavier, imensamente gratos pelo seu trabalho, mas é o espiritismo que importa sempre. Não são as pessoas. Sejam Divaldo, sejam quem for. Portanto, nada de adorações a médiuns, porque médiuns são trabalhadores, normalmente muito endividados, como o próprio Divaldo dizia. Okay? E nós, muitas vezes, quando se fala em movimento espírita, vamos muito por estas coisas que estão encostadas na nossa mentalidade coletiva, não é? De personalismos. E isso, às vezes, sem querermos, estamos a dificultar a vida até ao próprio médium. Ao endeusar o médium, estamos a dificultar-lhe a vida. E muito. Não vamos esquecer que a mediunidade é uma faculdade tão normal como a visão, a audição, o tato. É importante, sim, mas não é para ser fantasiado. Portanto, vemos que Divaldo, eu não vou continuar aqui, senão ia demorar mais tempo, e para terminar, o que tiramos destes testemunhos é não só a importância na vida das pessoas que teve, das pessoas que o conheceram, mas, sobretudo, pela sua capacidade oratória, pela sua dedicação à causa do espiritismo, a importância que Divaldo teve para o início do movimento espírita, sobretudo porque ele conseguiu vir numa altura em que o espiritismo era proibido. E veio precisamente nessa altura em que vivíamos em ditadura, e foi ele que foi dando algum alento e ânimo aos grupos espíritas que se reuniam em clandestinidade para lhes dar força para continuarem o seu trabalho e hoje podermos ter os centros espíritas que temos. Portanto, também devemos esse impulso, essa motivação que Divaldo também representou para o movimento espírita português. É o que este testemunho aqui diz. Em Portugal teve um grande impacto, não só antes do 25 de Abril, onde divulgou o espiritismo no continente e nas colónias. Derivado a isso, foi considerado uma persona não grata pela ditadura de Salazar e só regressou a Portugal após a Revolução de 25 de Abril de 74. Divaldo levantou o proeminente movimento espírita português, transformado em cinzas pela ditadura. E voltamos ao centro daquilo que foi, sobretudo, da obra de Joana de Ângeles, a questão do amor como solução. E Joana de Ângeles usava esta analogia. O amor é como uma circunferência que tem um epicentro, ali aquele pontinho no centro, e diversos raios, não é? Que partem do ponto central e atingem a borda da figura geométrica,
determinando o surgimento de inúmeros ângulos que traduzem as várias formas de manifestação amorosa. O verdadeiro amor será a síntese de todas as experiências afetivas. E isto pode ser uma analogia também para o nosso papel, não só no movimento espírita, mas também o nosso papel na vivência deste amor de que Joana de Ângeles falava. Que sejamos nós este epicentro e que as nossas ações, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos sejam estes raios que partem de um centro de amor e atingem as pessoas que nos rodeiam. A vida e os laços de afeto, sem o princípio da reencarnação, são destituídos de significado psicológico para a criatura humana. E esta doutrina de amor, que é a doutrina espírita, ensina-nos sobre as vidas sucessivas à luz da lógica e da razão, facultando a construção de um mundo melhor em que todos desejamos viver. O que é que Divaldo, uma das perguntas que eu gostava de trazer é o que é que Divaldo nos deixou para cada um de nós, que nos dizemos espíritas, e o que é que nós damos a Divaldo de volta? Isto é uma fotografia de Divaldo com a sua mãe, e ele contava que quando ele tinha 4 anos, a mãe alimentava-se apenas de café, que às vezes misturava com um bocadinho de farinha, porque Divaldo tinha muitos irmãos, não é? Para ela poder conseguir alimentar todos os irmãos todos, a família, não é? E ela foi a primeira mentora de Divaldo. Foi ela que lhe disse: meu filho, a maior alegria que podemos ter na vida é o bem-estar do nosso próximo. E e ela dizia ainda: Di, que era como ela chamava o Divaldo, os dedos da mão nasceram no mesmo instante, mas são todos diferentes entre si. Isso não é ao acaso, não é uma situação gratuita. Cada um deles possui uma função própria, eles ajudam-nos a segurar objetos, a movê-los e a soltá-los corretamente. Se unirmos os dedos junto ao punho, fechando a mão, eles ficam iguais e não podemos pegar em nada. Por isso, eles são diferentes para que haja harmonia dos movimentos. Com a família, acontece a mesma coisa. Devemos harmonizar-nos através das diferenças que cada um apresenta. E isto diz respeito à nossa família, mas também se aplica a grupos espíritas, a famílias espíritas, o que seja. E sobre a mediunidade, Divaldo diz ainda: a mediunidade foi para mim uma crucificação. Se não fosse a doutrina espírita, certamente eu teria-me suicidado. Ter-me-ia tornado um homicida ou uma pessoa vulgar, pois o médium é uma antena psíquica neutral que capta ondas de diferentes regiões espirituais. Portanto, é uma antena que não capta só pensamentos de luz. O seu estado moral só influencia a sua vida mediúnica no que se refere à escolha das companhias espirituais. Mas o fenómeno em si mesmo é psíquico e orgânico, como a inteligência e a memória. Se eu não tivesse contactado com o livro dos médiuns, disse Divaldo, na minha adolescência, especialmente o capítulo 23, que trata das obsessões, certamente eu já teria desencarnado há muito tempo. Portanto, se a mãe foi a primeira mentora de Divaldo, a doutrina espírita foi a sua próxima mentora. Sou perseverante na doutrina dos espíritos e nada no mundo se equivale a este mundo interior que me proporciona passar de uma vibração para outra, do estado físico para o espiritual, quase que naturalmente. Porque a mediunidade é algo muito mais complexo do que se pode pensar. Até hoje, eu estudo-me, eu examino-me e procuro ver a minha razão, as interferências. Eu aqui não vou ler este todo. A minha vida é o Espiritismo e o pensamento do Cristo, como respaldo, me leva ao delírio. Esse homem incomparável que nos deu a grandeza e a majestade da terra merece-nos tudo. Na hora em que outros médiuns compreenderem que se é médio 24 horas no dia e não na hora da sessão da reunião mediúnica, vai acontecer-lhes a mesma coisa. Ser médium não é nenhum privilégio, é porque de qualquer forma eu chamo a atenção para o bem e para o mal. Porque eu tenho os que me querem e aqueles que não me querem, que são meus irmãos. E por isso Joana de Ângeles nos diz: jamais te permitas o descoroçoamento. A cada queda, avança 2 passos. A cada conquista, agradece a Deus. Vencerás e serás livre no amor,
quando venceres a tua própria escravidão e conseguires amar sem restrições. A caminhada não para, porque a conquista que te aguarda é o infinito. E esta frase que eu gosto muito para terminar: amanhã é dia de imortalidade, porque somos espíritos imortais, e de luz viva. Saibamos nós vivê-la e inspirar-nos nela em Jesus. Obrigada, Divaldo, e obrigada a vocês pela vossa atenção e a vossa presença.